dia no Ministério Público do Rio de Janeiro, nós já somos maioria, em termos quantitativos mesmo, e até a última gestão do último procurador-geral, que antes do que está atual, que é o doutor Luciano, na gestão do doutor Eduardo Gussen, havia um fenômeno interessante que os cargos de direção, a maioria eram mulheres. E eu sei disso porque eu fiquei na coordenação criminal junto com outros colegas também mulheres por 4 anos, e eram muitas mulheres ali naquela administração anterior. E foi um marco, porque até então não era assim. No Tribunal do Júri, que hoje em dia eu atuo, aqui em Nova Iguaçu, a defensora pública é mulher, a juíza é mulher, mas o que se observa, e isso não é uma questão de classe social, no âmbito doméstico, as relações íntimas de afeto, a desigualdade ainda é muito grande, né? Estatisticamente, isso se torna bastante evidente quando se constata que mais de 70% das agressões sofridas pelas mulheres são praticadas por seus companheiros, maridos, namorados, bem como pelos ex-parceiros com quem elas se relacionaram. Isso é um índice avassalador, né? 70% das agressões sofridas pelas mulheres são praticadas pelos seus ex-companheiros ou atuais companheiros, ou aquelas pessoas que dividem a vida. Não é uma lesão corporal entre vizinhos, entre amigas, não é um homicídio praticado por outras questões de vizinhança, por exemplo. Não. Quando a vítima é mulher, na grande maioria das vezes, aquele homicídio ou lesão corporal é ligado a uma relação íntima de afeto. Então, isso é muito diferente da situação do homem na nossa sociedade, né, aqui no Brasil. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar Violência contra a Mulher, né? O Brasil é aquilo que eu mencionei com os senhores. Desde antes da Lei Maria da Penha, ele já estava se filiando a várias convenções internacionais de necessidade de maior proteção às mulheres. Então, desde os anos 70, 80, o Brasil já era signatário dessas convenções internacionais de combate à discriminação também das mulheres, né? Então, na verdade, a Lei Maria da Penha veio para suprir essa lacuna legislativa de uma forma muito importante, muito significativa no nosso sistema. E por que é importante falar da Lei Maria da Penha, falar de violência doméstica? Ela mesma prevê essa necessidade de diálogo da sociedade civil, né? Então, hoje aqui eu estou muito feliz porque justamente é isso que preconiza a Lei Maria da Penha, essa necessidade de diálogo entre o sistema de justiça e a sociedade civil, para que a gente explique o que está ali e consiga diminuir esses índices de violência, porque a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela começa dentro de casa, sempre. Então, esse diálogo, essa passagem de informação é muito importante. A Lei Maria da Penha, ela prevê medidas preventivas, programas educacionais, exatamente isso que eu estava acabando de falar e estava no outro slide, para evitar a violência, estudos e pesquisas sobre o tema, com inclusão nos currículos escolares, com conteúdos sobre direitos humanos. O Ministério Público tem esse programa também, a doutora Lúcia Luizio levava esse diálogo, sempre levou esse diálogo sobre a Lei Maria da Penha para as escolas. Nós acreditamos que ali, a gente explicando isso cada vez para gerações mais novas, é claro que buscando uma linguagem diferenciada, mas sempre em busca de um respeito dentro da família, a gente entende que isso pode realmente mudar as coisas, fazer cair esses índices, né? A Lei Maria da Penha, ela prevê, aí volto aqui, o atendimento por equipes multidisciplinares, atendimento psicossocial e jurídico de saúde e de outras formas de assistência, e as medidas protetivas de urgência. As medidas de caráter punitivo, proibindo a aplicação de penas alternativas e buscando reduzir a sensação de impunidade nesses casos. Isso também foi um divisor de águas, né? Porque a Lei Maria da Penha, ela vem para coibir esse tipo de postura, até do sistema de justiça e dos seus operadores, de ver com descaso a violência contra a mulher no âmbito doméstico. Então, ela proíbe a aplicação de penas alternativas, né? Aquela coisa de você sair com
de um crime praticado com violência real, pagando uma cesta básica ou cumprindo prestação de serviços. Não, a Lei Maria da Penha, ela realmente vai gerar uma obrigação pela ação penal. O sujeito vai ser denunciado, ele vai ser processado e ele vai responder cumprindo as penas lá do que está disposto na legislação. Essas medidas alternativas, substitutivas, né, que nós temos no nosso ordenamento, não são aplicadas aos casos de violência doméstica de gênero. A violência doméstica familiar contra a mulher é toda ação ou omissão baseada no gênero, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial. Então, para nós, às vezes, é um pouco complicado a gente entender o que é esse sofrimento psicológico. O dano moral ou dano patrimonial é aquela perda realmente de valores, a mulher que se vê desapossada de seu celular, dos seus bens pessoais, das suas roupas, dos seus documentos, pelo agressor. A proteção está na Lei Maria da Penha também. O sofrimento psicológico é aquele sofrimento que está além do físico, mas que realmente acaba tirando aquela pessoa do seu normal. Ela não consegue mais dar continuidade às suas ações habituais, à sua vida cotidiana. Ela já se vê totalmente fora do seu ponto de equilíbrio por conta das agressões psicológicas perpetradas pelo companheiro ou pelo ex-companheiro. E aí, a gente passo aqui a exemplificar isso para os senhores com alguns dispositivos legais mais recentes. Por exemplo, o artigo 216b ele foi criado para vedar a exposição da intimidade sexual, registro não autorizado de intimidade sexual, produzir, fotografar, filmar ou registrar por qualquer meio conteúdo de nudez, sem a autorização. Isso é um crime hoje em dia, né? Porque isso causa uma violência psicológica contra a mulher, isso induz a um abalo daquela intimidade, isso causa um sofrimento psicológico considerável. Então, o legislador tornou crime esse tipo de conduta. Uma outra conduta que também foi criminalizada recentemente pela Lei 14.132 é a conduta de perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Isso aqui é o que eu imagino que seja realmente o nível máximo dessa agressão psicológica, a criminalização do stalking, né, que já se falava muito na legislação estrangeira e que o nosso legislador trouxe para cá. É a conduta daquele sujeito que ele reiteradamente ele vai assediar aquela pessoa. Ele vai ameaçar a pessoa, ele vai restringir a capacidade de locomoção daquela pessoa, porque, por exemplo, ele vai estar sempre ali onde ela vai. Ele sabe onde é que ela vai, ele sabe onde é que aquela ex-namorada, por exemplo, frequenta, né? Ele sabe da rotina diária, porque ele conviveu com aquela pessoa há muito tempo, então ele sabe aonde ela frequenta, ele sabe os horários dela, e ele passa a assediá-la sempre, importunando naqueles locais, a ponto da pessoa ter que mudar a sua vida para se livrar daquilo dali. Então, é um crime novo, a doutrina e a jurisprudência já está começando a se formar sobre isso, em especial a doutrina, a gente já vê artigos sobre esse crime, mas é realmente no sentido eu acho que o legislador vem na proteção da intimidade e do bem-estar psicológico da mulher, né? Criando esse tipo de proteção. A violência doméstica ela é visivelmente praticada no âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente, no âmbito da família, compreendida como comunidade formada por laços naturais ou por afinidades, e em qualquer relação de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
E aí é aquilo que eu conversei com os senhores antes. Em qualquer relação de afeto na qual o agressor tenha convivido, ou seja, o ex-namorado, o ex-marido, ele também está inserido na prática de violência doméstica, né? Porque ele tem um acesso mais fácil àquela mulher, ele tem noção do dia a dia dela e é ele que pode causar esse tipo de sofrimento físico e psicológico. Então, também está inserido nesse contexto de proteção as relações que já acabaram e que ainda produzem esse tipo de anormalidade na vida da mulher. Aqui é um mapa de violência de 2015, homicídios de mulheres. Para os senhores verem como as taxas de homicídios de mulheres no nosso país, elas só aumentam. Em que pese a mulher tenha cada vez mais conseguido o seu espaço no mercado de trabalho, nos postos de comando das Forças Armadas ou das instituições, a mulher já tem seus direitos civis preservados. Isso parece que gerou um fenômeno até de ampliação, né, desses números de violência. Mas uma coisa que é importante ser dita também sobre isso, em especial sobre os homicídios, né, é que os números realmente se ampliaram. Mas essa mudança de cultura da nossa sociedade, que a gente tem percebido, a diminuição do preconceito, da discriminação com as mulheres, isso mudou a forma dos tribunais decidirem as causas. Há não muito tempo atrás, o que a gente via, né, nos tribunais, há coisa de 40 anos atrás, era prevalecer aquele tipo de tese defensiva de legítima defesa da honra. Isso eu falo nos crimes de homicídio. Os senhores já devem ter ouvido falar dessa tese. Foram casos muito notórios, muito emblemáticos na época, e como houve um combate a essa tese muito grande por parte das organizações civis voltadas aos direitos das mulheres, recentemente nós temos uma jurisprudência muito forte do Supremo Tribunal Federal determinando que essa tese sequer ela pode ser levantada numa sessão de plenário do júri, sob pena de nulidade e em prol dos direitos humanos. Então, houve uma evolução muito grande das nossas decisões jurisprudenciais sobre esse tema, acompanhando a evolução da nossa sociedade. Não é mais aceito hoje em dia que um advogado de um homicida, né, de um sujeito que realmente pratica o crime de homicídio contra a sua mulher, que ele alegue que ele estava em legítima defesa da honra dele e que isso seja aceito. Aceito realmente já não era, porque o corpo de jurados já não via essa tese com bons olhos, nem o privilégio já vinha sendo muito aceito pelos jurados, mas o que se tem hoje em dia é que realmente essa tese não pode ser sequer levantada, né? Então eu vejo como uma vitória muito grande isso, porque levantar essa tese já implicaria realmente numa violação de direitos humanos, na minha opinião. Você dizer que o sujeito matou a esposa porque ele estava ali defendendo legitimamente a honra dele e que então ele não seria criminalizado, seja lá por que motivo tivesse por trás disso, uma traição ou um abandono, isso não é mais aceito, né? Aqui eu passo aos senhores a tabela que fala a taxa de homicídio de mulheres por 100 mil habitantes, né? Isso também é referente ao ano de 2015. E se os senhores passarem a perceber, olha aqui, em 2013, o Brasil ele era o quinto país em número de homicídios por mulheres, atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Federação Russa. Então, assim, é difícil de ver um número desse e a gente não parar para pensar que a gente tem que melhorar muito, tem que conversar muito dentro de casa, muito com os nossos filhos, né, para que no futuro a gente consiga uma posição muito melhor do que essa. O dossiê Mulher 2019, esse foi o de 2000, teve um depois desse, do ano de 2020, também já está liberado na página. O dossiê Mulher é um trabalho muito importante feito pelo ISP. O ISP é o Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
Vou dizer para os senhores que a segurança pública, assim, no nosso